Oi. Salve, salve galera, canal Sem Roteiro Cachaça. Hoje em mais um vídeo aqui, hoje falando sobre a massagem tântrica aqui, ó. E desde já agradecer a Luciana Garina, a terapeuta tântrica. Se não fosse ela, não teria conhecido a Ana. Opa! Seja muito bem-vindo ao canal e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço estar aqui com você. Ué. Bom, me chamo Alan, né? Eu sou um terapeuta sexual de relacionamentos. Também sou terapeuta tântrico, né? E hoje eu estou trabalhando com esse público que tem essa necessidade de trabalhar com a intimidade, com essa parte do desenvolvimento das conexões amorosas, dos relacionamentos e da parte das questões sexuais, que vai desde disfunções sexuais até coisas simples como aumentar a libido na cama, como dar aquele fogo na paixão, né, que a gente tem entre os casais. Então eu trabalho com todo esse lado aí. Faz tempo que você trabalha nessa área? Conta mais um pouquinho sobre como você entrou no mercado tântrico. Bom, eu estou aí há mais ou menos uns 3 anos e meio trabalhando como terapeuta. Há uns 2 anos trabalhando full time, né? Porque antes eu era CLT, né? Minha primeira formação é de engenheiro e eu larguei há uns 2 anos o CLT para fazer essa transição de carreira para ser terapeuta. E eu encontrei isso daí comigo mesmo, tendo uns grandes problemas, né? Eu tinha uma namorada na época e a relação sexual não estava legal. E aí eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer para melhorar. E dentro disso, uma das questões lá que a gente tinha, que me apareceu, foi o Tantra. E o Tantra, né, principalmente aqui no Brasil, ele trabalha muito com a sexualidade. E aí eu falei assim, quer saber? Vou ver se ela topa da gente ir lá fazer uma sessão de casal. E a gente foi fazer. E para mim fez o maior sentido, só que para ela não. Fim das contas, depois de alguns meses dessa primeira sessão, a gente terminou e eu queria desenvolver isso mais em mim. E isso faz mais ou menos aí em 2017. E aí eu comecei a participar de cursos, de vivências em grupo, eu comecei a fazer terapia individual para começar a me desenvolver, me descobrir. E foi um negócio muito louco, por quê? Porque eu comecei a trabalhar coisas que eu nem imaginava que tinha a ver com a minha sexualidade. É um negócio assim que eu fazia uma vivência em grupo e eu tinha dificuldade de abraçar outro homem. Eu tive que experimentar, por exemplo, como lidar com o meu próprio corpo na frente dos outros. Né? Então eu fazia diversas dinâmicas e atividades que me faziam parar para pensar o que isso tem a ver com a minha sexualidade. E quando eu falo minha sexualidade, não é sobre minha escolha de sexual. Eu falo sobre a minha qualidade de vida sexual, né? Com quem que eu estava, quem que são os meus parceiros, como é que eu poderia melhorar isso. E aí eu ia trabalhando, e aí eu ia vindo questões como relações familiares. Por que isso afetava a minha vida sexual? Eu ia ver questões do meu dia a dia, de trabalho, por exemplo, questão de autoridade com o meu chefe, como que isso afetava, e parecia que tudo influenciava a minha vida sexual e meus relacionamentos. E eu comecei a trabalhar isso, e não só minha vida amorosa melhorou, mas minha vida profissional começou a melhorar. Porque eu comecei a perceber que eu era uma pessoa extremamente tímida, com baixa autoestima na época, e eu comecei a perceber que quando eu começava a trabalhar isso em mim, isso facilitava no meu trabalho. Eu trabalhava com processos de melhoria, então quando eu comecei a trabalhar essa questão da minha timidez, eu conseguia me comunicar melhor com as pessoas. E isso foi um boom para mim. Eu falei, gente, eu preciso estudar mais disso, eu preciso entender. E não só isso, eu comecei a ter parceiras melhores, eu comecei a ter uma vida amorosa melhor, eu comecei a conseguir trazer para a cama algo que fazia sentido para mim. E isso foi assim uma mudança de chave na minha vida incrível. E aí
apaixonei pelo tema. E me apaixonando pelo tema, eu comecei a estudar cada vez mais, até o momento em que eu decidi assumir de vez a carreira de terapeuta. E aqui estou com você, falando sobre esse assunto. Né? Que é um assunto muito tabu, né? Querendo ou não. Muito. Tem muita gente que tem dificuldade de falar disso. Até mesmo quando a gente fala com os nossos próprios pais, né? Pensando assim nos nossos filhos, com quem que a gente fala de sexo? Quem que vai falar? Onde que a gente aprende sobre sexo? A maioria das pessoas hoje aprende na internet. Mas a gente que é um pouquinho mais antigo aprende aonde? Não tinha muito lugar, né? E acabava que a gente tinha que ir descobrindo na marra. E na marra, às vezes você vai cometendo uns erros complicados. E esses erros vão gerando traumas, vão gerando questões, vão gerando coisas que vão influenciando no nosso dia a dia. Então, tem muita gente que ainda tem dificuldade de falar sobre isso. Principalmente quando a gente vai falar de escolas, instituições, né? Quando a gente fala sobre educação sexual, a gente só fala o quê? De camisinha e doenças, né? Parece que é só o principal, né? Parece que a meta é não engravidar e não pegar doença. Mas já tá bom, né? Já tá. É só isso. Porque não tem nada mais que isso. E tem todo um mundo ainda por trás disso. E quando você começa a explorar sobre isso, cara, tem tanta coisa que você percebe que, assim, o quão superficial a gente ainda tá. E aí a gente tenta falar sobre isso e parece que é feio, é pecado, né? O pessoal quer esconder embaixo do tapete porque ninguém quer falar sobre sexo, ninguém quer falar sobre o que está por trás do sexo, né? E isso é complicado. Eu não sei como é que foi para você o seu aprendizado sobre sexo. Como foi? Mas na escola, né? Mais o básico, lendo livro, essas coisas. Só mais o Com básico. os amigos, falando basicão mesmo, e depois aprendendo na marra com uma parceira. Na pesquisa, no ao vivo. É basicamente isso que a gente tem hoje. Não mudou quase nada, né? E aí, como é que a gente muda isso? E esse tabu me incomoda. Eu não sei pra você, mas pra mim incomoda porque pra mim a vida sexual ela é muito mais do que só o prazer. Ela está linkada com diversas questões, qualidade de vida, está linkada também com quem nós somos como pessoas. Ela diz muito sobre nós. Então, por que tanto tabu? Por que precisa ter tabu? O que é estranho falar de errado? Se é uma coisa natural, se é uma coisa que a gente pratica. Se a gente está aqui hoje porque alguém fez isso. A gente veio de onde? Exato! Então, se a gente veio disso, por que é tão errado falar? E eu não entendo isso. E eu entendo, por exemplo, que tem uma idade para isso? Tem uma idade para isso, né? Mas, e aí, a partir dessa idade, por que a gente não pode falar? Por que é tão feio? Por que é tabu? E aí, às vezes, por conta disso, é difícil a gente passar a informação certa para as pessoas. É difícil a gente levar informação de qualidade, aquela que realmente vai fazer diferença para a galera. Né? Então, quantas perguntas a gente tem aí para responder para o pessoal que, às vezes, as redes sociais bloqueiam, que não deixam a gente responder, porque o pessoal tem medo do que isso pode gerar. Né? E o que isso pode gerar? Não sei. Porque existe o conteúdo adulto, pornográfico, mas existe a questão da educação sexual. Por que não separamos isso? Cada um tem... Exato, cada um tem um lugar. E por que na rede social aberta a gente não pode falar de educação sexual? Né? Por que é tão feio falar de como se relacionar com o outro, como ter intimidade com o outro? Óbvio que não mostrar isso de uma forma pornográfica, mas falar disso. Bater um papo, que nem a gente está batendo papo aqui, né? Exato, né? E esse é o ponto que eu quero tanto trazer, né?
boa parte do meu trabalho é fazer essa questão de educação sexual. É trazer um pouquinho de informação para o pessoal, porque a gente tem dificuldade de achar essa informação. E a maioria das vezes, onde a gente... Então, aí esses são os pontos de por que hoje a gente não pode falar sobre educação sexual, né? Por que isso tem que continuar sendo um tabu? E grande parte do meu trabalho é sobre isso. É sobre quebrar esse preconceito da gente estar falando sobre algo que deveria ser naturalizado. Que é tão importante porque é uma coisa que deveria ser normal nas nossas vidas, a gente ter esse tipo de conversa. E não ter essa conversa atrapalha muito na nossa qualidade, não só dos nossos relacionamentos, como no nosso dia a dia. Por exemplo, imagina se eu tenho vergonha de falar sobre isso na escola, com alunos, ou então com os meus filhos, né? com os meus pais, com os meus amigos. O quanto que eu estou perdendo de informação. E isso é péssimo quando a gente vai falar sobre trazer uma vida saudável, trazer um negócio que faz sentido, né? Porque senão a gente se volta para o pornô. E o pornô a gente sabe que é encenação. É que nem o Telecat, é uma encenação muito bonita, mas é um programa. Pra saber colocar as coisas, né? Será que o pessoal vai saber o que é Telecat? Não sei. E aí, pergunta pro pessoal. Produção. Ó, tem aqui tem uma pergunta aqui, iniciante aqui. Uma pergunta da Maria de Alagoas. Ela tá perguntando sobre a saúde sexual. Saúde sexual. Boa. A saúde sexual é um negócio incrível, porque assim, principalmente para as mulheres. A mulher, ela, desde que ela tem a primeira menstruação, ela tem o hábito de ir no ginecologista. E os homens? E aí? A gente tem o hábito de ir no urologista? Não, só 40 anos, né? Só com 40 anos para fazer o exame de dedinho, né? E olhe lá, né? Porque a maioria tem medo disso. E a saúde sexual é importante, porque aí a gente entra também na prevenção de doenças. E a maioria das doenças e disfunções sexuais, elas têm um âmbito psicológico. Elas não estão por conta de questões... É muito mais por conta de uma questão psicológica do que, por exemplo, questões do corpo, questões de hormônios e outras coisas. Então, se a gente não sabe lidar com isso, onde que a gente vai resolver? A gente vai ficar dependente de medicação, do Tadalafila? Então, quando a gente entra na saúde sexual, a gente também entra nesses aspectos, né, que são super importantes, que a gente vai estar trabalhando como não só melhorar a nossa qualidade de vida, mas como se proteger também de doenças, como se tratar, como ter um âmbito mais saudável. E aí a gente sai também daqueles medos que a gente tem de não conhecer as coisas, de poder falar abertamente, livremente sobre o quanto que a gente tem, porque isso entra na saúde sexual, de desejo, do que é amor, do que é desejo, de como trabalhar a libido, de será que é normal eu sentir desejo por uma outra pessoa que não é meu parceiro? Essa é uma pergunta que me aparece muito, né? E é normal. O importante é a gente saber o que a gente faz com isso. Né? E aí a gente entra na saúde sexual também trabalhando como que funciona o corpo do homem, como que funciona o corpo da mulher. E aí a gente vê que cada um tem um jeito diferente de funcionar. E como é que a gente faz para isso funcionar junto quando a gente está no sexo? É difícil. E muitas vezes não saber como fazer isso dar certo vai atrapalhar o relacionamento, vai acabar dando problemas lá na frente ou até mesmo na hora. Porque a mulher ela precisa de muito mais tempo para ela ter o período de excitação dela, para estar pronta para o sexo. O homem não, ele é muito mais rápido, né? Então a gente fala que o corpo da mulher ele também precisa trabalhar o sangue para irrigar na região da vulva. E aí a mulher precisa de pelo menos uns 400 ml de sangue. Sabe quanto que o homem precisa? Quanto? 50. Ou seja, a mulher precisa de 8 vezes mais sangue que o homem para estar pronta para o sexo. Olha isso. Então, tipo,
E aí, o que eu faço? O homem chegou num pico de excitação, ele já perde toda a potência dele. A mulher chegou no pico, ela vai sustentar aquele pico lá por um tempo ainda. Como se fosse a diferença entre um fogão a gás e um fogão a lenha, né? Então, cadê essas informações? Onde que eu pesquiso isso? Né? Como que eu uso isso no meu dia a dia? E aí, se eu não sei lidar com isso? E se eu não sei falar também sobre como me cuidar? Né? E quando eu falo como me cuidar, não é só sobre como usar camisinha, ou usar preservativo, ou qualquer outra forma de anticoncepcional. É como trabalhar isso de uma forma, como fazer um sexo satisfatório também. Porque as pessoas, elas têm diferentes perfis. Tem pessoas que adoram ficar só nas preliminares, enquanto tem outras pessoas que adoram as coisas mais safadas. E aí? Isso é normal? Não é? É super normal, é super natural. E aí as pessoas se sentem culpadas por isso. E aí isso afeta o quê? Principalmente a cabeça. Se sentem culpadas, se sentem julgadas. E aí muitas das pessoas que eu atendo, elas vêm comigo, elas aparecem para lidar com isso comigo. E é onde eu vou começar a fazer todo esse resgate da sexualidade das pessoas. Isso é muito importante. Né? Respondeu a pergunta da Maria de Alagoas? Sim, respondeu. Ó, e tem uma outra pergunta aqui do Hugo Chagas, de Petrópolis, onde ele pergunta o porquê da importância da masturbação. Boa! Uma boa pergunta, né? É uma ótima pergunta, né? E mais do que a importância, né? Por que é tão fácil para o homem, então é difícil para a mulher, né? Tem isso, daí, né? Tem esse lado também, né? O homem, quando ele começa a se masturbar lá na adolescência dele, ele às vezes até é incentivado pelo pai, né? Que ele está se conhecendo, né? Ele é homem, ele precisa fazer isso. Já com a mulher, não, né? Já com a mulher a gente tem todo um... isso é feio, isso é pecado, isso não pode, é sujo, não mexe aí... A gente tem tudo isso. E a masturbação, o autotoque, ele é super importante quando a gente vai falar sobre autoconhecimento. Então, você vai estar trabalhando na masturbação, conhecer seu próprio corpo, conhecer o que te dá prazer. Isso faz todo sentido quando a gente fala sobre qualidade de vida. Porque imagina você não conhecer seu corpo e exigir da outra pessoa que ela te faça sentir prazer. É um pouco injusto isso. Então, se a gente não tem esse autotoque, essa masturbação, como que a gente vai saber o que a gente gosta? Como que a gente vai saber o que dá prazer pra gente? Porque é super importante também sentir prazer. Faz parte da nossa vida adulta esse lado também. Porque é dentro desse sentir prazer com o seu parceiro que você começa a gerar conexão, intimidade. Então, se só um sente prazer e o outro não, como você vai se tornar, como você vai se conectar com o seu parceiro? Às vezes isso daí gera inclusive um raiva, ciúmes, inveja, cisalhamento na relação, né? É o que afasta o casal. Então, a masturbação ela é super importante para se conhecer. E a masturbação ela também é importante para você entender como seu corpo funciona. Né? Para você não chegar na hora H e falar assim, e agora, o que eu faço? Sentir isso é normal, não é? Então, se você não conhece seu corpo, você vai ficar com medo também, vai se sentir inseguro na hora do sexo. E isso é péssimo. Então, a masturbação ela é extremamente importante, só tem um porém. Em excesso, ela pode ser prejudicial. Porque a gente tem, inclusive, algumas doenças relacionadas com excesso de masturbação. Que é, por exemplo, a pessoa ela se masturba tanto que ela não consegue mais sentir prazer na hora da relação. Então, isso com homens, eles às vezes não conseguem nem mais ter ereção durante o sexo. E aí entra também o vício da pornografia. E com a mulher, se ela se masturba muito,
e às vezes usa brinquedos com uma vibração muito forte, ela pode também deixar a região dela tão insensível que ela também não vai sentir prazer, ou ela vai precisar de um esforço muito grande para começar a sentir. Então precisa também ter esse lado de saber que o excesso é perigoso. Tá? Então masturbação, gente, sempre saudável, tá? Usem, abusem, mas sempre dentro de um limite saudável. E aí, nesse caso de a pessoa desenvolver essa doença, na terapia tântrica, ajuda ela a voltar ou o que pode ajuda muito, resolver? Né? Até para... O que você acha que é a terapia tântrica ou a massagem tântrica? Eu acho que é uma massagem que envolve toda a parte de reconexão. Não só sexual, mas sim, primeiramente a sua. Porque eu imagino que a maioria da galera que está assistindo agora não tem nem ideia do que é, ou então fica imaginando que é uma coisa sexual, que é para prostituição, né? Porque a gente ouve muito. E, na verdade, a massagem tântrica, ela é uma massagem íntima que a gente faz para poder trabalhar esses casos, exatamente. A gente trabalha o corpo da pessoa de uma forma terapêutica. Baseado no quê? Baseado que a gente reflete no corpo muito do que a gente sente. Então, por exemplo, quando a gente sente medo, a gente trava o nosso corpo. E aí, toda vez que eu tensiono o corpo, eu automaticamente vou associar que eu estou num momento de medo. Então, quando que eu faço também tensionar o corpo? Quando eu estou na hora do sexo. E aí parece que dispara no meu cérebro que eu estou num momento de perigo. Então, olha que loucura que é. O mesmo processo que eu tenho para o medo é um processo que dá na hora do sexo e meu cérebro não consegue diferenciar. Então, a gente vai trabalhar o teu corpo para ele aprender a diferenciar e poder relaxar nesse momento. Por isso que a massagem tântrica ela é tão importante. E além disso, é como você falou, essas questões de perder sensibilidade, de você ter uma disfunção sexual, ejaculação precoce, não conseguir ereção, você ficar viciado em tadalafila, por exemplo, é uma coisa que a terapia tântrica ela ajuda muito, porque ela vai mexer com o seu corpo e ela vai ressensibilizar teu corpo. Ela vai te acompanhar nesses momentos para que você consiga reaproveitar o que você já conhece do sexo. E aí você vai ressensibilizando. Por exemplo, nesse caso que eu falei da mulher que ela não sente mais por conta do excesso de masturbação, você vai ensinando o corpo dela a voltar a sentir. Você sensibiliza de novo essa região para que ela comece a sentir prazer de novo. O homem que ele tem ejaculação precoce está muito associado com ansiedade. Então, se você começa a trabalhar ele dentro do Tantra, da prática corporal, esse conseguir relaxar na hora H, ele consegue sustentar muito mais tempo. E você não tem outros lugares que trabalham o corpo ao mesmo tempo que eu trabalho a parte terapêutica. Basicamente, o único que eu conheço realmente é o Tantra. Né? E há tanta gente precisando desse trabalho, porque tanta gente sem conseguir fazer esses pontos, sem conseguir trabalhar, dependente de medicação para conseguir ter uma ereção, né? Porque se sentir inseguro. Pessoas que já não faz mais sentido fazer sexo porque já não sentem mais nada. Pessoas que elas são tão viciadas no sexo que elas precisam dele quase todo dia para conseguir se saciar. E aí dentro da terapia tântrica a gente consegue trabalhar isso para que a pessoa ela volte a ter o resgate dessa conexão sexual. E aí comece a fazer sentido de novo ela ter uma vida sexual saudável. Então tem tudo isso e essa massagem ela é uma das ferramentas, ela não é a única coisa que a gente usa. A gente usa também muito exercício de respiração, a gente usa também muito exercício de movimento do corpo
e muita meditação ativa, que é uma meditação totalmente diferente daquela que a gente está acostumada, onde a gente mexe o corpo o tempo todo para depois entrar em estado meditativo. E tudo isso vai te ajudando a expandir o seu sentir para que você possa trazer um prazer muito mais completo na hora H. E essa terapia tântrica ela é fantástica para quando a gente tem essas situações. Então, a parte da massagem tântrica que a galera conhece, que é para prostituição, fala muito pouco do que é realmente o real uso dela. A gente pode usar o que a gente aprende dentro dessas práticas da massagem tântrica de forma recreativa na hora H para gerar uma conexão. E é muito gostoso, porque a gente mostra um outro jeito também de você conseguir ter prazer, que é o jeito que você vai ter mais sutileza, que você vai ter um toque mais suave, um toque mais gentil, você vai explorar outras regiões do corpo, não só a região genital, e você vai ver que seu corpo inteiro pode te dar prazer, você pode ter orgasmo em vários locais do corpo, no seio, na perna, na coxa, em vários locais. Isso é incrível. E as pessoas se focam somente ali, e não aproveitam todo o corpo que elas têm. Só o ponto G, né? Só o ponto G, que a maioria nem sabe onde é. Fica nessa busca há anos. E tem gente que não sabe nem o que é o clítoris. E ainda mais nisso, tem muita gente também que me procura, mulheres mais velhas, de 50 anos e para cima, que falam assim, eu nunca senti um orgasmo na minha vida, não sei nem o que é isso. E isso também é preocupante, porque ela não se conhece, ela não sabe o que é, ela não sabe o que é prazer, e ela já tem filhos, já teve uma relação, já foi casada, ou ainda está casada, e não sabe o que é esse prazer. E aí ela vê um monte de gente falando disso, e ela não sabe o que é, e ela fica assim, será que eu sou estragada? Será que eu sou uma pessoa danificada? E isso fica pesando na cabeça da pessoa. Então vai começar a afetar o psicológico dela, a autoestima, o cuidado que ela tem, o companheirismo que ela tem com o parceiro, ou com os próximos parceiros que ela venha a ter. Então é super importante também esse trabalho de trazer essa conexão com o corpo, né? De trazer esse resgate do prazer também, né? Esse é um ponto super importante. E aí a terapia tântrica, que ela vai trabalhar direto no corpo, ela consegue trazer isso. E isso é muito lindo de se ver. É muito interessante, né? Tem mais uma coisa. Tem terapia tântrica, já teve caso já de o esposo, tipo, querer passar na terapia tântrica e a esposa achar ruim? Normalmente é o contrário. A esposa quer passar porque ela quer ter uma experiência para conhecer, e quem acha ruim é o homem. Não, ao contrário. É o contrário. Por quê? Porque o homem, às vezes, ele se sente ameaçado por essa situação. A mulher quer conhecer uma nova forma de sentir prazer e ele se sente ameaçado porque para ele tá ok, para ele tá bom, do jeito que tá. Ele não quer mudar. E mudar gera essa resistência. E aí ele se sente ameaçado. A insegurança também do ego do homem faz ele não querer que outra pessoa, sendo homem ou mulher, encoste na esposa dele ou na namorada, porque ele se sente inseguro ou por sei lá por quê, e ele que gera essa resistência maior. Dos homens, normalmente o que acontece é um pouquinho de ciúmes. Por quê? Porque tem muitos homens que falam que vão fazer a massagem tântrica, mas na verdade é prostituição. Então a mulher ela não sabe se ele está realmente fazendo uma massagem tântrica terapêutica ou se ele está indo lá apenas para prostituição, que ela considera que é uma traição. E muitos homens não consideram que prostituição é traição. Né? Então a gente tem esse lado também. Mas é maior ver isso do lado contrário. As mulheres querendo
e os homens resistindo. E aí muitas mulheres elas vêm escondidos dos parceiros fazer, e para ter a experiência, para se entender como mulher, sem contato com o marido. Isso daí é muito bom, né? Porque também elas podem ter atitude, né? Elas podem, e é legal, mas eu acho triste, porque elas têm que esconder isso. Tem essa parte, né, também. Porque assim, que tipo de relacionamento é esse em que você precisa se esconder do teu parceiro? Então eu acho triste esse lado, mas é bom que ela mesma se interessou e ela foi atrás mesmo assim. Isso é uma forma que a gente vê que muitas mulheres estão encontrando de começar a ter uma certa independência sexual também. Porque a maioria das mulheres ainda acham que quem tem que ser responsável pelo prazer é o parceiro, e não elas. E isso gera uma certa dificuldade, porque muitos homens eles só sabem dar prazer pro corpo deles, e não pro corpo das mulheres. Né? E aí, faz o que nessa hora? Né? Não dá pra ser mágico, né? Então, se você não é uma pessoa aberta, que começa a fazer um processo junto com a tua parceira para conhecer o corpo dela, para ela se entender aonde que ela se sente bem ou não, e aí vocês avançarem para o estágio final, que é muito difícil. Quantas vezes você já ouviu alguém comentando, um homem comentando que não, eu e a minha parceira aqui, a gente faz um processo de se explorar para saber onde que a gente vai sentir prazer ou não? Difícil. Poucas vezes eu ouvi algum homem falando isso. Desse jeito, então, nem se fala. Um exemplo, vamos dar exemplo. Se tiver 10, se dois falar isso... Ixi, aí vem as brincadeiras de que é viado, que é gay, que não sei o quê, que isso daí não é coisa de homem. E aí você acaba, até nesse processo que seria uma coisa ótima para o casal, você acaba podando esse comportamento que seria um comportamento bom. Desse jeito, né? Complicado, né? Muito complicado, gente. Muito complicado. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do José Alencar. Ele está perguntando aqui sobre a traição quando... A traição quando o casal tá bem, numa relação assim, bem harmoniosa. Legal. Bom, traição é uma coisa que pode vir de diversas formas, né? E aí depende também muito do que cada um entende como traição. Vou te dar um exemplo. Muitos homens não entendem que estar com uma garota de programa é traição. Já a maioria das mulheres entendem que sim. Ao mesmo tempo que a maioria dos homens entendem que você usar o dinheiro do casal escondido é uma traição, ou seja, uma traição financeira. Mas nesse caso, vamos partir para a traição sexual, que a gente entende. Nada justifica a traição, mas a gente pode tentar entender como que funciona essa dinâmica. Porque, independente de cada um ter os seus instintos, seus desejos, tudo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, se a gente escolheu trair, a gente tem que ser sim responsabilizado, independente do quão machucado a gente estiver. Existem outras opções. Dito isso, a gente tem que entender o porquê isso costuma acontecer. E aí a gente tem uma coisa que é a dualidade entre o amor e o desejo. Por quê? Porque quando a gente busca um relacionamento, a gente busca no nosso relacionamento o amor. E esse amor, ele é pautado no quê? No que a gente entende como segurança, rotina, aquilo que traz estabilidade. E o desejo, ele já é o contrário. Ele depende da admiração e ele depende da tensão, de você ter uma tensão sexual, uma imprevisibilidade, algo que desperte o desejo. E um é meio que o oposto do outro. Então, se dentro de uma relação você não sabe dosar essa rotina, segurança, com esse desejo, com essa intenção, com essa imprevisibilidade que cria essa tensão, a gente fala às vezes até que é necessário ter um pouquinho de saudade para ter desejo, né?
você acaba gerando uma necessidade de buscar isso em outro lugar, de outra forma. E aí entra as nossas escolhas. A gente pode escolher tratar isso de maneiras maduras, conversando com o parceiro, tentando entender por que isso está acontecendo, tentando entender o que na dinâmica da relação pode ser feito para melhorar isso. Ou então a gente pode simplesmente buscar fora e aí fazer a traição, onde você se sente atraído por uma outra pessoa sexualmente, porque essa pessoa ela desperta essa tensão sexual, né? E aí você vai, rompe com aquele acordo que você tinha para saciar esse desejo, porque você não soube lidar com essa vontade. E aí é onde você vai para as suas escolhas. E novamente, todas as escolhas elas têm que ser responsabilizadas. Né? A gente não pode passar pano para nada. Mas isso é mais ou menos um pouquinho da dinâmica que acontece para que a pessoa sinta esse impulso de ir atrás dessa traição. Né? Só que nós não somos animais irracionais. A gente consegue controlar os nossos impulsos. Então a gente tem que saber administrar isso. E uma forma muito boa de você lidar com isso é como? Na terapia sexual. Que é onde eu encontro muita gente exatamente com esse questionamento. Estou no relacionamento, amo meu parceiro, amo a minha parceira, nós nos damos muito bem, mas eu sinto desejo por outra pessoa. Mas eu não sinto mais desejo por ele ou por ela. Mas eu não tenho mais libido. E a gente se afastou na cama, a gente não se conecta mais sexualmente. O que eu posso fazer? Dentro da terapia a gente consegue trabalhar isso. Dentro da terapia a gente consegue entender o que está acontecendo para ver o que pode ser feito. Então esse é o ponto fundamental e a diferença entre você trair e escolher um caminho mais nobre, vamos dizer assim, talvez, ou mais correto, mais ético. Bem interessante, né? Uma pergunta, eu vou perguntar daqui. Tem mais uma pergunta do Bruno de Alagoas. Ele pergunta para o terapeuta qual é a preferência em relação a siglas. As siglas que mais te atrai para o seu atendimento terapêutico. Eu acredito que deve ser aquela sigla LGBTQIA+, né? PM, MG, não sei, né? Qual que são as minhas preferências quando eu atendo? Isso, no caso com as siglas, né? Se você gosta de atender... Eu acredito que deve ser esse movimento, né? Sim, tá, entendi. O principal trabalho que eu tive quando eu me formei como terapeuta foi desconstruir os meus preconceitos. Porque a gente vai atender a pessoa, a gente vai mexer no corpo dela, vai mexer nas partes íntimas da pessoa, sempre com consentimento, que baseia todo o meu trabalho. E para isso eu tive que desconstruir se eu estou atendendo um homem ou uma mulher, se eu estou atendendo uma pessoa transgênera, se eu estou atendendo uma pessoa PCD também, porque a gente também atende, por exemplo, cadeirantes, que é muito importante. Se ele tem uma preferência sexual XYZ. Então essa foi uma desconstrução que eu tive que fazer em mim para poder atender. E hoje eu atendo todo esse público. Cada um tem uma dificuldade diferente. Cada um tem uma particularidade diferente. Mas todos eles são bem-vindos. E aí a gente vai estar atendendo eles baseado na necessidade. Eu vou estar atendendo um casal hétero, nesse caso de traição, por exemplo, e eu posso estar atendendo também um casal gay com a mesma situação. E aí cada um a gente vai ver o que ele precisa, o casal, e a gente vai estar trabalhando isso juntos. Então, o atendimento corporal, eu não tenho nenhuma preferência. Eu acho que a gente tem que entender que todos nós temos dores que precisam ser tratadas. O único ponto é que eu não trabalho com menores de idade. Então, menores de idade, pessoas que tenham doenças cardíacas.
Aí são algumas restrições que eu tenho por conta de saúde e legislação. Sim. Tá? Então, e porque menores de idade eles ainda estão em desenvolvimento também psicológico, né? E então essas são algumas restrições que a gente tem. Mas de siglas, todos são bem-vindos, todos mesmo, tá? Porque todos precisam. Então, eu tenho uma amiga que ela é especialista em trabalhar com cadeirantes e o trabalho dela é lindo, porque ela consegue resgatar, ela faz um negócio chamado hipnose orgástica. Então ela consegue resgatar as pessoas que elas não têm mais sensibilidades na parte de baixo do corpo, os paralíticos, ela consegue resgatar a vida sexual dessas pessoas. E é lindo esse trabalho, gente, é muito, 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 muito lindo. Bacana, depois, quem sabe, eu vou entrar em contato com ela. Eu vou passar esse contato para você, com certeza. Para ela falar mais sobre o trabalho dela. Com certeza eu passo sim. É um trabalho assim maravilhoso. Gente. Imagino. E aí? Tem mais uma aqui do Erivelton. Eu acho que ele é de Maceió. Ele pergunta qual é a importância da prevenção para o exame da próstata. Boa. Bom, tem que entender que eu não sou médico, tá? Então o médico vai poder explicar isso de uma forma melhor, de uma forma mais técnica. Mas acima de tudo, o exame da próstata, ele está alinhado com um câncer que é muito perigoso. Mata muito os homens. Então, a gente tem um tipo de exame que ele é um tabu para os homens, porque a gente precisa da inserção do dedo na nossa parte, na região anal, para que a gente possa sentir a próstata. E é engraçado porque... Engraçado no sentido de que a próstata masculina, ela é considerada o ponto G do homem. Ou seja, é uma região que traz muito prazer para o homem, se ele souber explorar. E ao mesmo tempo, ela é um tabu para o homem. Então, olha que loucura isso. Ela é um ponto que pode dar muito prazer, mas é um ponto tabu. E só o homem tem, porque só o homem tem próstata. Então, esse tipo de exame, ele está muito alinhado com o ego masculino de que ele não pode se vulnerabilizar em frente, inclusive, do médico. Por quê? Porque medo, aquela crença de construção de que aquilo é errado, de que ele vai ser menos homem por conta disso, de que, e se ele gostar? Você já deve ter ouvido um monte de coisas dessas, né? Então, quais que são as outras que você já ouviu falar sobre esse exame? Você já deve ter ouvido falar um monte de coisa. Então, qual que é o medo que o homem tem de gostar? Vai virar gay. Vai virar gay, como se isso fizesse o homem virar gay. Até uma discussão muito debatida, se o homem gosta de receber sexo anal, ele é ou não é gay? Essa é uma discussão que existe muito por aí. E a verdade é que o sexo anal não tem nada a ver com a escolha de gênero da pessoa, né? De escolha sexual da pessoa. Então, o fato dele gostar do sexo anal não significa que ele é gay. Na verdade, tem gays que não gostam do sexo anal. Que são aqueles que são exclusivamente ativos, né? Então, esse exame ele é importante para a nossa saúde. E aí eu penso que, como homem, a gente tem que entender que existem pessoas ao nosso redor que também dependem da gente. Se a gente é um pai de família, a nossa família também depende da gente. E se a gente não está bem, a gente afeta essa família. Se eu não estou bem, se eu não cuido da minha saúde, eu estou afetando a minha parceira, o meu parceiro, os meus filhos, as pessoas que dependem de mim, no meu trabalho, se eu trabalho com as pessoas. Então, olha o quanto que eu estou sendo egoísta e o quanto que eu estou sendo mesquinho por conta de um medo que não tem nada a ver.
Então, esse exame de próstata, ele é fundamental para a nossa vida. Ele não devia ser encarado dessa forma, de tanto tabu assim. Não é? É isso aí. E aí, mais alguma pergunta? Eu vejo daqui. Vê daí. Viu? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. Quando o homem falta ereção, o que buscar nesse sentido? Boa! A falta de ereção, se ela não for ligada a uma questão física, que aí pode ser por conta de uma cirurgia ou algum acidente que ele sofreu, ela é quase que totalmente psicológica. E isso está muito relacionado com a condição mental que ele chega para um momento H, para a hora H. Isso pode vir desde estresse, desde ansiedade em excesso, insegurança. Então, existem várias questões que precisam ser vistas para entender por que ele chegou nesse ponto. Inclusive, o vício em pornografia. Então, quando o homem ele é viciado em pornografia, ele assiste muita pornografia, ele se masturba muito com pornografia, o que acontece? Ele não consegue mais se interessar pela mulher no mundo real, ou pelo homem no mundo real, né? Por quê? Porque o estímulo da pornografia é muito mais intenso do que o sexo real. Então, chega na hora dele fazer o sexo, o que acontece? Ele não se sente estimulado. E aí ele não tem ereção, ou ele não consegue ejacular. E a tendência é cada vez mais, ele vai buscar um estímulo cada vez mais forte dentro da pornografia se ele não trata isso. E isso vai piorando quanto mais ele se permite deixar isso seguir. Então, quando a pessoa está nesse nível de ter problema de ereção, ela precisa sim parar e entender que ela precisa tratar isso, se ela quiser ter uma vida sexual. E medicamento, ele vai te ajudar, mas ele pode viciar também. E aí você vai ficar o resto da vida dependente de um medicamento, que com o tempo também começa a deixar de fazer efeito e você vai precisar aumentar cada vez ainda mais as doses para começar a fazer o mesmo efeito. Então, quando você vai trabalhar isso dentro da terapia tântrica, dentro da terapia corporal, a gente trabalha não só o corpo, mas também a mente, para a gente entender o que causou isso no primeiro momento, o que causou essa necessidade da procura da pornografia, se for um vício em pornografia, o que causou essa ansiedade, esse estresse e tudo mais, para isso estar afetando o seu desempenho sexual e tratar isso também no corpo. Então você junta tanto a parte mental quanto a parte no corpo, e isso potencializa o tratamento muito forte. Porque existem ótimos psicólogos, ótimos médicos que conseguem trabalhar isso dentro da parte falada. Mas quando você une o corpo junto com a fala, você potencializa muito o seu tratamento. E aí você vai estar trazendo ele para começar a sentir de novo no corpo. E isso vai trazer para ele um processo tão acelerado que às vezes em semanas, meses, ele vai conseguir resgatar essa questão. O que demoraria às vezes meses, anos em outros tipos de tratamentos que não usam drogas. Tá? E aí ele vai conseguir resgatar isso com naturalidade. E isso é incrível, é lindo de ver quando a pessoa começa a voltar a se sentir bem. E boa parte também pode estar relacionada com o seu parceiro, porque que nem a gente falou do desejo estar relacionado à admiração, às vezes o homem perdeu a admiração pela parceira ou pelo parceiro, e aí ele não tem mais ereção porque ele perdeu a admiração, porque ele não se sente mais atraído pelo outro. E aí ele não consegue isso. E aí como é que você resgata isso? Você vai ter que resgatar com esse trabalho também
da fala, de entender onde foi que perdeu, de como que ele pode resgatar essa admiração, para que ele comece a se sentir de novo atraído pelo parceiro ou pela parceira. Isso que faz sentido, que é um tratamento que realmente vai fazer diferença para ele, do que ficar só tomando medicação. E se você não tem admiração, se você não tem atração pelo seu parceiro ou pela sua parceira, você se força a fazer sexo com ele ou com ela, que tipo de relacionamento é esse? Vai empurrando com a barriga, chega uma hora que não... Chega uma hora que você está meio que abusando de si mesmo, se forçando a estar aí. E aí não tem como, né? Essa relação vai cada vez piorar. E aí que esse tratamento ajuda na volta da ereção com a parceira, e se terminar o relacionamento... Aí com as outras ele decola também, né? Não depende só da parceira, porque a gente vai trabalhar isso na pessoa, nele. Então ele resgatando isso, ele vai se sentir muito mais potente, muito mais viril, e ele vai levar isso para qualquer relacionamento que ele tiver. E isso é fantástico, cara. É um tratamento assim que é quase 100% garantido. Muito bacana. E aí, mais alguma pergunta? O pessoal da Bahia que assiste sempre o canal também? Tem uma pergunta aqui da Bárbara Pacheco, mas ela é do Rio Grande do Sul. Ela queria tirar uma dúvida. Qual é o momento ápice da preliminar? Olha... Esse é o momento... Acho que cada um tem o seu. Mas o que é importante a gente falar é que o homem ele chega nesse momento muito mais rápido que a mulher. Então, se a gente faz aquela analogia entre o fogão a lenha e o fogão a gás, o homem ele precisa de muito menos tempo para chegar nesse ápice, né? E aí ele chegou nesse ápice, normalmente ele ejacula e perde a potência. Já a mulher, ela demora um tempo para conseguir aquecer o fogão a lenha dela, para chegar nesse ápice, e a hora que ela chegou lá, ela sustenta isso por um tempo ainda. Então é onde ela também consegue ter o que a gente fala de orgasmos múltiplos, né? Muitas vezes ela chega num patamar, ela consegue subir ainda mais, como se fossem degrauzinhos, né? É bem interessante isso daí. E como é que o homem consegue acompanhar isso? Esse que eu acho que é um dos pontos, né? O homem precisa aprender que ele também não tem só o genital, que ele não tem só um pau, ele tem mão, tem língua, tem outras formas também de estar trabalhando enquanto ele se recupera, né? Desse período que ele está na baixa. E esse ápice, ele pode ser expandido através desse trabalho de massagem, por exemplo. A gente vai trabalhando o nosso corpo para que ele cada vez mais ele consiga chegar num nível cada vez mais alto, né? Então, se você nunca fez a massagem ou a terapia, saiba que seu ápice pode estar muito acima do que ele está hoje, entendeu? Chega a pontos em que você sente no seu corpo inteiro. Seu corpo inteiro começa a vibrar assim, ó, você não tem mais controle sobre o seu corpo, de tão forte que vem a intensidade desse ápice. E aí a preliminar ela entra super importante para a mulher, para ela conseguir chegar nesse patamar, para ela conseguir sentir esse prazer. Porque imagina, se ela demora tudo isso, né? A gente falou dos 400 ml versus 50 do homem. Imagina para ela como é frustrante se o homem vai, faz, tem o dele e para ali. Né? Ela está começando a sentir alguma coisa, o homem já parou. Então é super importante para o homem também entender isso, que é uma questão fisiológica do corpo da mulher, que ela precisa desse tempo também, para ela conseguir atingir esse ápice. Então a preliminar é fundamental. E aí quando a gente fala de preliminar, tem que entender que sexo oral não é preliminar. Sexo oral já é sexo. Muita gente fala que é, né? Muita gente fala que Por que muita gente fala que é? Porque a galera entende que só é sexo se tem penetração. Se não tiver, aí não é. Se não tiver, não é. E a gente sabe que não é isso, né? Senão a gente entenderia que as lésbicas não fazem sexo.
né? E aí, que feio que seria isso, né? Então, a gente tem esses pontos importantes, que é entender o tempo de cada um. A mulher, ela demora mais para poder chegar nesse ápice, e é muito gostoso quando você consegue estar no ápice junto com o teu parceiro ou com a tua parceira. É uma experiência muito rica de conexão, de intimidade, que você consegue ultrapassar só o prazer físico e você vai para uma construção de um relacionamento mais saudável, com aquela intimidade, aquele companheirismo, aquele prazer juntos, né? Não necessariamente você precisa chegar ao orgasmo juntos, mas vocês sentem prazer juntos. E isso é legal, isso é gostoso, isso que dá aquele gostinho a mais no sexo, pelo menos pra mim, não sei pra você. Não é? E é isso. Alguma pergunta? Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno, também lá do Rio Grande do Sul. Ele foi um pouco mais tímido, né? Ele perguntou como é feito essa massagem tântrica e quando você faz a massagem, o que aguça nos sentidos? Qual o sentido que aguça mais? Boa! Uma pergunta legal essa. A massagem tântrica, ela vai trabalhar no primeiro momento sutil. Então a gente vai ver com os toques com as pontas do dedo, pelo corpo inteiro, muito leve, né? E para trabalhar o seu sentir, pelo corpo inteiro, para que você desperte seu corpo. Então vai desde a ponta da cabeça até os dedos do pé, essa parte da massagem. E esse sutil, esse leve, ele faz o seu corpo querer sentir cada vez mais. Então o seu corpo vai aos pouquinhos se permitindo sentir, e aí ele vai cada vez mais querendo sentir mais, e aí com esse leve ele vai preparar o corpo para estar cada vez mais estimulado. Então com um toque leve você consegue estimular o corpo para que quando vem um toque mais pesado, ele sinta muito mais prazer. Então, esse primeiro momento a gente faz para isso. E aí a gente sente no corpo inteiro isso. No segundo momento, que a gente vai para a massagem íntima, a gente vai fazer manobras e tudo mais para trabalhar o órgão genital mesmo. Então, nas mulheres, a gente vai fazer a massagem íntima na vulva, que a gente chama de massagem yoni, né? E no homem a gente vai fazer massagem íntima no pênis, que a gente chama de lingam. E aí essa massagem, ela vai trazer, por exemplo, para a mulher, exatamente essa irrigação do sangue na região, para que depois venha um estímulo para que ela consiga atingir esse ápice de prazer. E aí no homem é a mesma coisa, a gente vai trazer essa irrigação do sangue para que ele venha com a ereção, para que a gente possa fazer as manobras, para que ele também aprenda a sentir, e aí esse sentir você pode trabalhar tanto mais leve quanto mais pesado, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí você vai começar a trazer para ele aquilo que ele necessita. Ele precisa de um toque mais pesado para sentir mais, mais leve, para ele atender que com pouco ele consegue sentir tanto prazer quanto, por exemplo, ele já sente uma pegada mais forte. E essa sensação é uma sensação assim, muito gostosa, porque ela pode te levar para níveis de prazeres que você não conhecia antes. Porque você está preparando o corpo primeiro, para depois ir na região genital, onde você tem uma sensibilidade muito grande, para trazer realmente o ápice do prazer. E aí você, por exemplo, pode trabalhar com um homem que ele consiga sustentar a ereção mesmo depois de ejaculado. Então, um homem tântrico que trabalha isso muito forte, ele consegue ejacular 3, 4 vezes sem perder a ereção, né? Para a mulher, ela vai trabalhar de um jeito que ela consiga sustentar o prazer dela por muito mais tempo e ter orgasmos múltiplos. 1, 2, 3, 10, 40, 50, quantos dela aguentar. E no começo ela não vai aguentar tanto, mas conforme ela for praticando e treinando o corpo dela, ela vai conseguir trazer isso,
que vai chegar naquele momento que a explosão de prazer é incrível, que a gente vai para aquele hiperorgasmo que todo mundo fala que tem na massagem tântrica. Então é uma coisa muito gostosa de fazer e a sensação assim indescritível, só passando para poder falar. E essa massagem, ela tem esse lado que a gente pode usar para o terapêutico, tanto quanto para o recreativo, que é na hora de você ter uma conexão com o teu parceiro. Então ela te dá a forma de você explorar o corpo do outro, até a região genital, de um jeito que talvez você não conheça, principalmente na mulher. Na massagem da mulher, que a gente chama de massagem Yoni, a gente vai trabalhar com ponto G, que é esse ponto que a gente falou lá no comecinho. A gente tem alguns pontos internos também, que também são muito prazerosos. A gente também mostra aonde que são as áreas, as regiões erógenas na vulva para você estimular na mulher. Como usar também alguns brinquedos, alguns toys, para você trazer esse prazer. Que a região que a mulher sente prazer, que a gente chama de clítoris, não é só aquela bolinha, aquela pérola lá que a gente vê por fora. Ela tem como se fossem bracinhos e perninhas lá dentro que enchem de sangue e que elas estão bem na entrada do canal vaginal, que é onde ela mais vai sentir prazer. E isso responde uma grande pergunta, se tamanho é documento ou não. E aí? E aí, se ela sente o maior prazer naquela região, tamanho não é documento. Desde que você saiba estimular aquela região, ela vai sentir muito prazer. E não é só naquela região, tem outras regiões também que são extremamente orgásticas para a mulher. E aí ela vai poder se descobrir dentro disso. Você pode trabalhar com ela, por exemplo, o prazer anal. O homem também pode aprender a fazer o prazer anal, que é o ponto da próstata, que é onde ele vai sentir muito prazer se ele se permitir. Então, tudo isso vem para completar um processo de você conseguir sentir prazer, de você se conectar de uma forma que não ensina em nenhum outro lugar. Isso você não vê na pornografia, você não vê nesses vídeos de pornografia. E é muito rico. E tudo isso para você conseguir fazer esse trabalho de se conectar com o teu parceiro. Porque imagina que gostoso você ter alguém que está lá focado, concentrado, te estimulando, né? Trazendo essa conexão com você, que quer te trazer prazer. É uma delícia, né? E ao mesmo tempo você pode usar isso de forma terapêutica, que é para essas questões que a gente já abordou anteriormente, né? Das disfunções sexuais. Mais do que isso, se a gente for entrar nas teorias por trás, a gente trabalha com a terapia orgástica, né? Que a gente chama, ela é pautada no quê? De você levar a pessoa para a mente inconsciente, para o não controle. E o momento de maior perda de controle que alguém tem é quando ela está tendo um orgasmo. E aí ela acessa a mente inconsciente dela, onde vão estar traumas de abuso, traumas de medo, bloqueios que ela tem. E aí com isso você consegue ressignificar esses traumas, né? Com esses toques, que é onde a gente vai trabalhar a terapia orgástica. Que esse é a teoria por trás do porquê que a gente usa a massagem tântrica de forma terapêutica. Por que a gente precisa dar orgasmo para a pessoa para trabalhar na terapia? Esse é um dos pontos fundamentais, de você levar ela para um lugar onde você possa trabalhar os traumas dela. Imagina uma pessoa que sofreu abuso sexual e você estimula aquela região onde ela sofreu abuso para que ela possa ressignificar isso. E você atinge isso e você consegue ressignificar e ela consegue se relacionar de novo com as pessoas. Olha o que você está resgatando na vida dessa pessoa, né? Então isso é fundamental, é uma coisa assim linda de se ver. É muito bonito de trabalhar com isso. Verdade. E aí, mais uma pergunta? Daí? Tem muita gente aqui curiosa aqui. Tem o Igor, de Duque de Caxias. Ele primeiramente aí parabeniza aí o terapeuta, né, em relação do trabalho, e ele gostaria de perguntar qual é o principal ponto da preliminar
no ato sexual? Principal ponto da preliminar? Eu acredito que seja o principal item de chegar lá, naquela preliminar. Para chegar lá na preliminar... Esse foi fundo, hein? Esse foi! Esse foi fundo, hein? E eu vou dar uma resposta que talvez ele não goste tanto. Porque o principal ponto numa preliminar é você trazer presença para o que você está fazendo. Se você está lá distraído, pensando nos boletos, pensando nos filhos, pensando se você fechou a janela, se não sei o quê, não tem nada que você faça que vai fazer a outra pessoa chegar lá. Então, se você primeiro traz presença para o que você está fazendo, você está lá, deixa o celular lá longe, fora, desligado, para você não ficar preocupado, traz a sua mente para cá. Você está fazendo uma conexão com a pessoa. Independente se você tem um relacionamento longo ou se é um sexo casual. Você traz presença para o que você está fazendo, você vai ter muita chance de chegar lá com ela. Esse é o principal ponto. E aí, vamos para um pouquinho mais o que eu acho que é o que ele quer saber. Onde são os pontos do corpo, né? Que a gente pode explorar, que vão ajudar bastante. A gente tem regiões erógenas no nosso corpo e além da nossa região genital, né? Por exemplo, o nosso pescoço, a nossa nuca, atrás da orelha, são regiões que dá muito prazer se você souber explorar. E aí como você pode explorar? Por exemplo, os homens, eles podem usar a boca, a barba, né? Eles podem usar o sopro, também é muito gostoso. E aí você também tem que saber explorar o corpo do parceiro ou da parceira, porque esse corpo vai mostrar onde ele gosta de receber. Você tem na mulher a região embaixo do seio, é uma região muito gostosa para a mulher, que dificilmente ela tem alguém explorando essa região. A região aqui também, porque pensa que todo o peso do seio da mulher ele está puxando essa região para baixo. Então, se você faz um carinho nessa região, é uma região que pede muito toque também, essa região acima do peito, do seio, né? A dobrinha do bumbum, entre a perna e o bumbum, é uma região muito gostosa também. No interno da coxa, é uma região que dá para a gente explorar muito, que a galera sente muito prazer. E, pasmem, nas axilas também. A axila é um lugar muito erótico e se você souber explorar com a boca, se a pessoa não tiver usado desodorante e estiver bem limpinho, é uma região que é muito gostosa para a pessoa e que dificilmente alguém já explorou essa região com ela. Então ela vai ter uma experiência única com você e vai ser muito gostoso. Aí tem pessoas que gostam de regiões específicas, tem gente que adora que chupem o dedo do pé. Tem gente que adora, tem gente que odeia. Mexe lá. Atrás do joelho também é uma região muito gostosa de se explorar. E se você trabalha isso com presença que eu falei, e você vai explorar o corpo com essa vontade, aos pouquinhos você vai descobrindo o que o outro gosta. Então, esses são os principais. Não quer dizer que todo mundo vai sentir prazer nesses pontos. Então, é necessário que você explore o corpo da pessoa para que você possa entender como cada corpo funciona. E isso é o mais importante, então. Trazer presença e se permitir explorar. E aí você vai longe. E aí não tem preliminar que vença. E a pessoa talvez goste mais da preliminar do que do resto. Tem mais uma aqui, mas agora é de uma trans, Débora. Ótimo. Ela pergunta se como trans a sensação do libido dá um ato de liberdade, em relação à questão quando está fazendo a massagem tântrica. Olha, isso é uma experiência individual. Então, cada um vai sentir isso de um jeito diferente.
né? Se ela, quando ela se permitir estar lá recebendo uma massagem, ela pode sim sentir muito essa sensação de liberdade. Porque muitas pessoas não se permitem estar nesse lugar de receber. E eu vejo muito isso com os homens. Eles querem dar, né? Porque eles assumem o papel de dominante no sexo, eles não estão acostumados a receber. E isso pode ser extremamente libertador. Por ela ser trans, eu não sei como que isso afeta essa questão do psicológico, dessa questão de dominância também. Mas pode ser por conta dessa questão do controle também, de você não estar no controle, de uma outra pessoa estar lá fazendo em você, e não é você que está controlando. Então isso dá essa sensação de liberdade, de eu não preciso estar no controle também para estar recebendo prazer. E isso vem trazendo essa sensação de liberdade e é muito gostoso. Mas isso vai depender também de como cada um vai encarar a experiência. Cada um encara de uma forma diferente, né? Então, quando a gente tem a experiência da massagem, muita gente sente, na hora do ápice do prazer, no orgasmo, a gente chama de que a pessoa tem uma catarse, que é tipo uma sensação emocional muito forte. E aí ela pode gritar, começar da gargalhada, ou ter uma sensação muito forte de raiva, de fúria. E isso vem, ela não sabe de onde vem, ela não sabe por que veio, mas vem para ela, porque ela precisa extravasar isso de alguma forma. Então, pode ser também que essa sensação de liberdade venha daí, de alguma coisa que você está precisando extravasar porque está travado, e nesse momento que você tem essa catarse, você traz toda essa necessidade de botar para fora, seja num grito, seja numa gargalhada, seja num acesso de raiva, e isso te traz essa sensação de liberdade. E isso é muito gostoso de ver acontecendo. E às vezes a gente tem que escapar de uns socos que vêm, porque a pessoa entra na raiva, e a gente tem que saber lidar com isso, sim. Às vezes a pessoa ela vai para um estado meio que de transe, né? Porque ela vai para o inconsciente, quando ela entra no orgasmo, que a gente quer que ela vá para a mente inconsciente, e ela acessa alguma memória em que ela começa a ficar com muita raiva, mexer os braços e as pernas, e aí você tem que trabalhar com cuidado para que ela não te machuque nesse acesso de raiva que ela tem. E isso é libertador para a pessoa que está recebendo, porque ela precisava extravasar isso dessa forma, né? Então pode ser que isso esteja relacionado com essa experiência que ela teve, desses extravasar uma emoção que está muito contida, né, dentro dela. Então isso vem e traz um sentimento muito forte. E aí eu já não sei o quanto que isso está ligado ou não com o fato dela ser trans, mas provavelmente está muito mais ligado com as experiências de vida que ela teve, tá? E aí vem todo esse processo para trazer essa sensação de liberdade. Continuando esse assunto, só pegando um gancho, um pouquinho só. Claro. Durante a massagem tântrica, acontece ejaculação, né? Sim. Não é a finalidade, mas pode acontecer. E não tem problema se acontecer. Sim. Aí depende do organismo da pessoa a quantidade de vezes, né? Durante a massagem. Isso, exatamente. Antes, né? Toda massagem tântrica que a gente vai fazer, a gente tem uma conversa antes. Então vamos supor, a gente vai fazer uma massagem tântrica aqui. Eu vou conversar com você e explicar para você exatamente o que vai acontecer. E eu vou perguntar para você se você tem algo que você, dessa explicação, que você não está confortável para receber. E algumas perguntas que eu faço também por exemplo, o que você quer que aconteça se você ejacular? Você quer continuar? Você quer que pare ali, né? Você quer que continue o estímulo para ver se você consegue sustentar mais ejaculações? E algumas outras perguntas para que você fique tranquilo durante o processo.
Então, tudo isso é conversado antes, para que se chegar a hora, porque pode ser que nem aconteça, e tá tudo bem. Mas se chegar a hora, a gente já combinou antes o que a gente ia fazer, e você pode ir tranquilo, porque você já tinha combinado. E se você falar assim, eu quero que continue, chegou na hora, você quer que pare, falou, parou, a gente para. Porque esse é um acordo de consentimento que a gente vai ter, né? Mas dentro da sua pergunta, a pessoa sim pode ejacular várias vezes. Se ela tiver potência para isso, ela pode sim. E assim, mesmo que ela perca a ereção, a massagem ela pode continuar e o homem ele pode ter ejaculação mesmo sem ereção. E ele sente muito prazer mesmo sem ereção, que é uma coisa que muitas mulheres me perguntam também. Se o homem sente prazer sem ereção. Olha que bacana. Já respondeu já mais uma pergunta. Isso é muito gostoso, porque o homem, às vezes, ele se condiciona que ejaculou, acabou o sexo. E dentro da massagem tântrica, a gente não pensa assim. A gente vai até onde você consegue sustentar. E aí, se você consegue sustentar mais, que bom, vamos mais. Porque o teu corpo pode mais. E isso faz você entender que eu ejaculei e ainda não acabou. Tem mais. Tem mais coisa para acontecer. E isso é ótimo porque vai trazer para ele uma experiência muito rica. Principalmente se ele for ter relações com outras mulheres que precisam de mais tempo para chegar lá. Né? Então isso é muito gostoso de trazer também para o trabalho com o masculino. Bem interessante, né? Ótima pergunta, por sinal. Não é? E aí? Tem aqui de uma senhora chamada Lourdes, do Paraná. No ato da massagem tântrica, é importante também a parte energética? Como ela entra nesse processo? Boa! Dentro do Tantra, e aí explicando um pouquinho, tá? Para quem não conhece, o Tantra ele é uma filosofia, né? Ele não é uma religião, ele não é uma técnica de massagem, ele não é uma terapia em si. O Tantra ele é uma filosofia aí de mais de 5.000 anos que vem lá da região da Índia, baseado no hinduísmo. E dentro disso, a gente tem como utilizar um pouquinho desse lado espiritual para trabalhar a conexão energética que você tem. Então, você pode utilizar o Tantra só como uma ferramenta para você trabalhar ele a massagem, tá, gente? Como uma ferramenta dentro da terapia tântrica, dentro da massagem tântrica, para você trabalhar ele de uma maneira mais sóbria, para resolver alguma situação do corpo. E você também tem esse lado que você pode trazer com a pessoa, se ela quiser, lógico, esse lado energético. Esse lado em que ela vai estar trabalhando a conexão dela com o divino. Se ela acreditar com a questão energética corporal dela, a gente acredita dentro da terapia tântrica, neotântrica, né? Que a gente tem uma energia vital que a gente chama de Kundalini, que é a energia que é a mais forte e intensa, porque é a energia que gera a vida. Porque se a gente for pensar, é através do sexo que a gente gera a vida. Então a gente tem dentro dessa energia uma energia extremamente poderosa para trabalhar a sua questão de chakras, de empoderamento energético, para trabalhar toda essa parte espiritual, conexão com o divino, se você quiser trabalhar esse lado mais espiritual, mais energético, né? Então, a gente busca sempre estar trabalhando dentro do conceito de 7 chakras principais, que elas estão no centro do nosso corpo, que vão subindo desde o meio das nossas pernas até o topo da nossa cabeça. Cada um tem um significado que a gente trabalha, cada um vai estar trabalhando energeticamente o teu corpo, e essa energia, conforme ela vai subindo do meio das suas pernas até o topo da tua cabeça, ela vai trabalhando cada centro desse chakra para que você possa trabalhar essa energia corporal
e fazer um trabalho também de desbloqueio, um trabalho de cura, né, de energética dentro de si, e tudo isso baseado nessa filosofia que a gente tem dentro do hinduísmo, que é o Tantra. Tá? Então, se você for pesquisar, inclusive, o Tantra, ele em nenhum momento fala sobre massagem, em nenhum momento ele fala, inclusive, sobre o sexo, porque muita gente também ouviu falar do sexo tântrico. Ele fala sobre uma filosofia de vida, um jeito de se viver, que é baseado no amor e presença. Né? E budistas usam o Tantra, monges budistas usam o Tantra para práticas energéticas, inclusive, que não tem nada a ver com esse trabalho terapêutico que eu faço, que ele é baseado em um outro conceito do Tantra, que é esse lado mais ocidental do Tantra, onde a gente trabalha as couraças do corpo, que é baseado no trabalho aí de um cara chamado Reich, que é da época de Freud, né? Então, do trabalho que o Osho trouxe para o Ocidente, das meditações ativas, né? E aí você consegue ver esse lado energético também dentro da vertente da massagem tântrica, sim. E é muito bacana esse lado, se você quiser e se permitir trabalhar. É bacana, hein? E aí? A Gildete daqui, pertinho, de Alphaville, te parabeniza pelo seu trabalho, tá aqui com a sua família assistindo, né? E ela pergunta o que te inspirou você entrar nessa área? Olha, eu vou falar, não é uma área fácil, não. Porque tem muito tabu e você tem que ter muita sensibilidade para trabalhar com as pessoas. O que me inspirou foi principalmente quando eu estava nas minhas vivências, quando eu falei da minha história, de que eu buscava trabalhar minha sexualidade, que eu tinha saído de um relacionamento ruim, onde a nossa questão sexual era péssima. E aí eu comecei a ir atrás disso, e aí eu comecei a me envolver, né, dentro dos grupos, e você chega num espaço onde você vê um grupo. Para mim, um dos pontos que mais me mexeu foi um grupo que eu fiz, em que você tinha 16 casais, e na hora da massagem, por exemplo, que a gente fazia nas mulheres, para a gente chegar nesse estado orgástico, para que elas pudessem ter esse momento de explosão emocional, todas elas chorando, todas elas trabalhando a questão do abuso. E mulheres de classe média, classe baixa, classe alta, todas sofrendo juntas da mesma situação. E aquilo ali mexeu tanto comigo, mexeu tanto, que eu falei assim, não dá mais para encarar o sexo da mesma forma depois disso. Não dá mais para voltar atrás e fingir que eu não vi nada. Não dá mais para falar que eu não enxergo mais o que acontece no mundo quando a gente fala de questões de abuso, e não só abuso, mas questões de dores emocionais relacionadas ao sexo, das dores que a gente tem com o masculino, com o feminino, e quando a gente vê que a gente está num mundo onde os homens são agressores, mas eles também têm as dores deles para serem trabalhadas. Então, não dava mais para não ver. Eu cheguei num ponto em que eu não conseguia mais fechar os olhos. Porque a gente brinca, né, de fechar os olhos. E aí, a partir de certo ponto, a vida que eu tinha no meu trabalho com CLT, ela começou a não fazer mais sentido, porque eu precisava, de alguma forma, trabalhar com isso que eu tinha visto. E eu precisava ser parte da solução. Então, foi isso que mudou para mim, foi a partir disso que eu comecei a realmente caminhar para ser um terapeuta, para realmente trabalhar com as pessoas, para realmente poder trazer um pouquinho de uma vida saudável para elas, para que eu não visse mais uma cena onde todas, 16 de 16 mulheres chorando sobre um abuso,
que todas elas tiveram. Seja um abuso no ônibus, né, onde elas sofreram algum tipo de aliciamento, ou seja, num momento de infância em que elas foram abusadas por algum parente. E aí você começa a perceber que isso não acontece na periferia, isso não acontece longe, isso acontece do seu lado, só que ninguém fala. Isso acontece também com os homens, e também ninguém fala. Então, chega uma hora que você não consegue mais fechar os olhos. Você precisa fazer alguma coisa. E aí eu comecei a focar nisso. Eu comecei a me tornar um terapeuta. E eu comecei a deixar de ser o CLT. É bem forte isso, né? Muito forte. E são experiências assim que mudam a gente. Não tem como você ficar neutro depois disso. Ei, Bom, Ninguém perguntou de sexo tântrico? Né? Eu achei que ia vir umas perguntas aí de como é que é um sexo tântrico. Bom, poxa! Tá vindo agora perguntas mais elaborativas. Com Judete, uma outra Judete do Rio de Janeiro. Ela pergunta: com tanto assunto e informação de massagem tântrica, você pretende expandir isso só aqui em São Paulo ou para diversos outros estados? Ou fora do mundo? Fora do país, né? Fora do mundo. Fora do mundo, fora na do país. estação espacial lá, vamos lá. Faz a massagem lá, já pensou? Fazer uma massagem? Já combinei com Elon Musk, vou pegar lá. Fora do país. Mas sim, eu quero expandir muito isso. Eu tenho alguns parceiros também fora do estado de São Paulo, para que eu possa depois atender nos espaços deles, se for necessário, trabalhar. Boa parte do meu atendimento ele também é online. Então eu também consigo acessar a pessoa em qualquer lugar do mundo para fazer no mínimo esse primeiro contato, para que a gente possa pelo menos trazer esse lado da conversa, da fala, e esse lado corporal principalmente. Sim, a minha ideia é sair mundo afora, não só Brasil, mas outros países que se permitam ter essa liberdade para que possam receber isso, porque eu quero que eles tenham um pouco dessa experiência que eu tive, transformadora, para que eles possam sim se permitir ter uma vida mais saudável, para que eles possam se permitir ter algo muito maior do que eles já têm hoje, uma expansão de prazer, de consciência, de energia, e tudo isso que eu já vivi eu quero levar para todos os estados o máximo possível que der. Eu sou um só, mas eu quero fazer muito, muito ainda. Então, assim que eu tiver pessoas nos estados, então se você tem essa intenção aí no Rio de Janeiro e tiver bastante gente, fala comigo que a gente marca uma viagem, né, para a gente poder levar esse atendimento para aí. E aí, para você conseguir me acessar, você pode me mandar mensagem no meu Instagram. Pode divulgar o Instagram aqui? Posso? Claro. Então, que bom. Meu Instagram é @terapeuta_alan.wolf. Então é Alan com um L só, .wolf com W. E aí você me encontra lá, você pode falar comigo. Você também pode falar comigo através do meu WhatsApp, né, que o número é 11 9 10 30 3456. Então 9 10 30 3456. Um DDD 11 daqui de São Paulo. E aí você pode me acessar para que a gente possa fazer essa conexão, esse contato, para que eu leve essa terapia, essa vivência e tudo isso para próximo de vocês. Ok? É isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar? Sobre o sexo tântrico a gente não falou, Sexo né? tântrico. Tem tempo ainda? Tem, dá pra fechar. Dá pra fechar com isso? Vai fechar. Opa! Mas que delícia! Mas antes de fechar, fizeram uma pergunta aqui pro Gessé. Okay. Gessé, que ele falou que o Gessé tá muito calado, né? Como é que ele falou?
Bruna perguntou, Gessé, você é... Ai, não, deixa, gente. Peraí. Eu tô vendo aqui, porque, olha, gente, é tanto contato aqui. Gessé, quero te parabenizar pelo seu canal, né, pela entrevista que você está fazendo com o terapeuta e a opção que eles deram para você vir sempre de vermelho, que ficou bem legal no vídeo, bem legal, a menina. Valeu. Obrigado. Né? Faltou o chapéu, né? Eu sempre vou nos eventos com chapéu, nas entrevistas, faltou o chapéu. Tá vendo? Mas na próxima eu tô de chapéu. Boa. Então vamos lá, falar do sexo tântrico então? Para finalizar o bate-papo. Gente, sexo tântrico, vocês não têm noção de como isso é bom. Sexo tântrico é uma prática que a gente tem de sexo em que a gente é ensinado a ter uma conexão com muito mais intimidade entre a gente e o parceiro. Então, é um sexo que a gente fala que pode durar horas. Quando eu falo horas, é um negócio assim de 8 a 10, 12 horas. Se você tem essa capacidade corporal. E aí, a galera ouve muito falar e tem muito misticismo sobre isso, sobre o que é, como é que faz, o que pode acontecer. E eu costumo praticar isso apenas com as minhas parceiras, né? Então, mas eu consigo ensinar para casais também que tenham interesse. E é um sexo que você vai trabalhar muito a conexão entre os dois. Então você não vai lá para ficar lá fazendo os movimentos de frente, trás, para gozar rapidinho, ou então ficar inventando um monte de manobras. Você vai para um lugar onde você vai aprender a ter mais presença, ter mais carinho. Os movimentos, eles são demorados, você não tem pressa. Então, no mundo onde a gente quer que as coisas sejam rápidas, você vai na contramão. Você vai para um sexo onde você fica conectado com a pessoa por, sei lá, 1 hora apenas olhando no olho, se tocando de leve, né? Trazendo essa conexão entre os dois, sentados, um de frente para o outro. E aí, 1 hora um está fazendo e o outro está recebendo. E aí depois inverte. Você não tem pressa, você não tem um objetivo, você não corre para chegar no orgasmo. Você simplesmente quer aproveitar o momento, o estar lá. E esse sexo, ele para mim foi um divisor de águas, porque para mim eu sempre aprendi que eu tinha que fazer sexo para chegar na ejaculação, porque era o gostoso do sexo. E depois eu comecei a entender que o gostoso do sexo é o próprio ato que você está lá. Você está se conectando. E aí você tem uma outra pessoa que está no mesmo ritmo, na mesma conexão, trabalhando essa intimidade de uma forma profunda, sem ficar pensando se eu tenho que ficar performando para ela gozar, não sei o que. Vocês simplesmente estão lá, um para o outro, respirando, juntos, conectados, sentados, por não sei quantas horas, simplesmente aproveitando um ao outro, para que, se tudo der certo no final e vocês sentirem vontade, poderem ter um orgasmo, ou então terem vários durante o processo inteiro, porque você também pode levar para esse lugar de ter um agora, continuar, daqui a pouco ter mais, e mais, e mais, e você vai trabalhando isso de uma forma sem pressa. Isso é um divisor de águas, porque muda a forma como você enxerga o que é conexão entre casal. Você muda a forma como você se conecta com o parceiro ou com a parceira. Você muda a sua forma de enxergar como trazer um momento de intimidade. E isso é o que a gente chama de sexo tântrico. Que você tem diversos rituais que você pode fazer. Ou então você não pode fazer nenhum ritual e ficar só lá, você e sua parceira ou seu parceiro, juntos, sentados, aproveitando um, acompanhando o outro. Sem precisar fazer nada além de olhar olho no olho, um toque, ou você pode fazer diversos rituais, como por exemplo, trabalhar com cheiros, com sons,
com sabores, você pode trabalhar com comidas, você pode preparar alguma coisa para trazer uma experimentação do paladar, e aí você traz o paladar, você traz diversos toques diferentes, com sensações diferentes para outra pessoa, e o cheiro da outra pessoa, que vai estar trabalhando os feromônios, que vai estar te atiçando, e tudo isso você deixa sendo conduzido por diversas horas, sem preocupação. Isso é um sexo que eu gosto muito, que eu acho um sexo extremamente saudável, que gera intimidade, gera conexão, que traz um lugar onde dificilmente você vai se sentir insatisfeito ao final. Você vai se sentir saciado. Isso vai te trazer uma sensação diferente daquilo que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo uma sensação de plenitude. E aí muitas pessoas falam que você pode trabalhar isso até de uma forma espiritual, né? Onde você vai estar trabalhando um sexo a dois, uma conexão a dois, para atingir um nível elevado de consciência, que é o que muitas pessoas buscam através da meditação, e que você pode também conseguir através do sexo. E isso é o ápice do ápice do ápice do sexo que a gente busca dentro do Tantra. E isso é incrível, é uma sensação incrível. Bem bacana, bem diferente do normal, né? E, gente, é assim, rapidinha tântrica, hoje em dia eu brinco que é de pelo menos 2 horas. Então é isso aí. Agradecer. Ah, mas antes de vocês irem, eu tenho uma surpresinha aqui pra vocês, né? Eu não podia deixar como terapeuta sexual passar aqui sem vocês. Então, como vocês falaram que hoje é o quê? Como é que chama o canal mesmo? Sem roteiro com cachaça. Sem roteiro e com cachaçinha aqui Olha! pra vocês. E mais do que isso, eu trouxe também umas coisinhas aqui para vocês levarem aí pros parceiros. Um para você e um para você, depois pega a produção. Olha. Que é um eggzinho. Que isso Tira aqui a foto é para aí. usar no momento íntimo. Né? Tá? Ó. Porque, né, como terapeuta sexual, eu tenho que incentivar vocês também a brincarem também um pouquinho com os parceiros. Olha a cachaça aí, muito obrigado, ó, de Salinas. Ó, Minas Gerais. Aproveitar, hein, gente? Tem que ser sem roteiro e com cachaça, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, divulga as redes sociais para... Bora! Redes sociais. Então, assim, @terapeuta_alan.wolf. O meu telefone, 011 9 10 30 3456. 9 10 30 3456. Então, gente, me sigam. E se vocês têm interesse de entender o que é o Tantra, massagem tântrica, terapia sexual de relacionamentos, me liguem para a gente poder conversar sobre isso. Fechado? É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Vamos aí. E mandar um abraço para a Luciana. Ah, com certeza, nossa Luciana Garima, brigadão. Um beijo pela indicação aí. Valeu mesmo. Muito sucesso. Sucesso aí, abraço. Valeu. Então, você aí, gostou do vídeo, deixa o like. Gostou do canal, se inscreva e ativa o sino. E obrigado. E até o próximo vídeo. E um abraço a todos de Barueri, São Paulo. Boa! Tchau, Valeu. tchau, gente!